Monkey e Guindastes, monkeymac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que acompanha a CBN, 4 horas e 6 minutos. Sou eu, vamos juntos até às 5 horas da tarde no nosso Arena. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024, hein? E 16 de setembro, parece que foi ontem que a gente estava celebrando o Réveillon, já estamos no mês 9 do capítulo 24, do capítulo 2024. Depois daquele homem pisou nesse barro aqui, viu? Foi. Estamos aqui para mais um Arena e o ano termina com o número 4 e 4 me lembra de um desastre que tivemos na sexta-feira, hein? 13. Pelo amor de Deus, é uma sexta-feira assombrosa. Trevosa. Pra Ponte Preta, que atropelamento, meu amigo. O mais legal é que durante o giro de palpites, fulano de tal, Ponte. Fulano de tal, Ponte Preta. Ciclano, Ponte. Beltrano, empate. Ciclano, não, eu tô no jogo, né? Ponte. Esse fui eu. Não precisa falar. E aí, de repente, meu amigo. Foi uma tunda pra cada um. Que isso, hein? Ponte Preta não viu a cor da bola. E aí, no sábado, quando esperávamos um frescor, a redenção, um pouco de alívio, tunda de novo. Até começou enganando, né? Um azeite na alma do torcedor campineiro. Oh, foi difícil o fim de semana pra dupla Guarani e Ponte Preta, hein, cara? Foi bem difícil, vou falar a verdade pra você. Meu Santos quase se complicou. Quase, foi. Nossa, que, aliás, vou falar a verdade. Se tem mais uma devolveu câmera... o primeiro turno? Aliás, vou falar a verdade pra vocês. Se tem mais uma câmera, é pênalti. Toda honestidade do mundo, pênalti. Pênalti pro América. E o juiz, lá na minha terra, falava assim, ó, não teve culhão. Foi pênalti pro América. Mas você viu onde fica o VAR na Vila Belmiro? É porque fica não tem debaixo distância. da massa. O cara tá vendo o lance aqui, tem uns 3 ou 4 ali que já falam o endereço, Concordo. onde ele mora, onde ele a placa do carro. Antigamente era no festival, né? Era pilha, era chinelo. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Saquinho com líquido. Faltou. Foi na Vila, né, que o goleiro, o Cássio, é agredido e os caras jogam uma marmita com faca dentro, né? Foi. Acho que foi na Vila, não foi? Ou foi na Arena do Corinthians? O Cássio foi Não, agredido, foi na Vila. Arena Barueri. Foi na Arena Barueri. Jogaram uma marmita assim, com faca. Mas o Cássio foi agredido na Vila foi também. Foi na Vila. Teve um que jogou um canivete uma vez também. Aliás, que golaço que o Cássio tomou, né? Nossa. William Gomes. Meu Deus. Eu tô na dúvida se o gol do domingo foi o do William Gomes ou do Flaco Lopes, porque o do Flaco também. O Flaco foi bonito. Foi bonito. Dominou com uma perna, girou e pau. Paulada, que isso. Palmeiras E a Barreira virou baile no Rio de Janeiro, hein? Pediram pra avisar que o Coutinho voltou querendo demais, viu? A Barreira virou baile. E a entrevista do Coutinho... falaram um monte de merda aí de mim. Ele soltou Perdão a palavra. Mas ele mandou essa, rapaz. Precisa repetir da forma como o cara falou. Você tem uma rádio católica, cara. Poxa. Na onde, católica? Rádio... sei lá. O horário, gente. CBN, Lu. CBN, tá perdido. A rádio que toca notícia. Deixa ele perdido. E outra, não discute comigo assim não que eu te dou uma cadeirada, hein? Melhor, agora eu vou ficar Se quieto. a moda pega, não Onde dá nós ideia. vamos parar, hein, Você lembra do Gil, aquele Onde nós atacante vamos jogou no parar, Juventus? hein? O rapaz, ele foi Onde nós vamos parar, gente? Foi entrevistar, ele falou assim, e aí, Gil, vale tudo? Ele falou, aí o cara, pelo amor de Deus, hein, o rapaz dá uma declaração dessa. Brincadeira. Brincadeira. Na hora veio na minha cabeça, perdão, viu? Cada figura, cada caos, né? Gente, vocês já perceberam que o fim de semana foi daqueles. E a gente fala pouco aqui, mas eu sou um exímio fã, digo pra vocês. Oscar Piastri, futuro nome recente da Fórmula 1, pode anotar. Teve o argentino aí, pontuou também. Esse menino, o Cola Pinto, marcou o primeiro ponto. Então. Foi bem. Pontuou. Esse menino Oscar Piastri, pode anotar, vai ser campeão mundial de Fórmula 1 em breve. Final de semana trevoso também breve. para os times da região na Copa Paulista, hein? Capivariano e 15. Ficaram pelo caminho, hein? A Portuguesa derrotou o 15 lá em Piracicaba. Lá em Barão de Serra Negra. E não deu, a gente já imaginava, o Capivariano tinha uma missão dura de reverter.
o Votuporanguense foi lá e pimba. Ficou Monte Azul e União São João numa semifinal. Votuporanguense e Portuguesa na outra. E aí você olha nesse momento que é aí que dá vontade de chorar, né, Cabelo? Porque o Primavera foi eliminado por esse bafo aí que não aguentou o Monte Azul, hein? Pois é. E o Taquaritinga, time sensação, sucumbiu. Caiu diante do União. Do União São João. União São João de Araras. Representando o 019. Aliás, mostrando a que veio. Rapidinho, parabéns ao Paulista de Jundiaí, campeão da 5ª divisão. Subiu pra 4ª, né? Subiu pra 4ª divisão. Você tá pegando no pé dele só porque goleou a Inter de Bebedouro, né? Não, mas eu só... É um Aliás, fato. Eu falo quando eu disse que eu ia lá no Jaime Sintra assistir o jogo. E aí você falou, vou com você, porque eu preciso falar umas verdades. Aliás, você quer que eu fale? A gente falou da agressão aí, e é lamentável o que a gente vive no nosso país, né? Mas eu queria saber, claro que a gente tem que se preocupar, né? São pessoas envolvidas, mas a cadeira tá bem? Alguém sabe se tá tudo certo com a cadeira? Entendi. Tá tudo bem? Entendi o recado. Acho que sim. Eu acho que tá, né? Acho que sim. Cadeira Aliás, tá bem. você olhando os comentários dos posts e tal, cara, pelo amor de Deus, hein, gente? o brasileiro é criativo, né? Demais. Nossa senhora. Vou fazer uma pergunta dura pra uma segunda-feira dura. Guarani e Ponte lá vem. Espera mais dois um pouco ali. vão escapar da queda ou não? Já tô colocando que estão rumo à queda. Eu ainda acredito que os dois escaparão. Guarani e Ponte vão escapar da queda ou não? Essa é pro ouvinte, né? Não Essa é pro ouvinte. Até porque hoje ele só quer comentar do carrossel, né? Já foi no carrossel lá no Allianz? Mas tá em festa, né? Como? Sexta. Como tá jogando Tá esse... de bem com a vida. Ô, de bem Chaibe, com a vida. 9 gols dos seus times no fim de semana. Coração radiante, hein, velho? Fim de semana de muitos gols no futebol brasileiro. O Palmeiras, mais uma vez, fazendo 5-0. E a torcida do Palmeiras já quer que a camisa dourada seja a primeira, né? Porque com a camisa dourada só tem goleada. São 10 gols em 10 jogos. Ganhou do Cuiabá com gol essa camisa sofrido. também, né? Exatamente. Aliás, fica a dica aí, Chaibe. Outubro, né? É verdade. Mas não vai errar o tamanho dessa vez. Pô, vai comprar igual a do William Cabelo. Do River Plate. Mas você não pode ir na Vila Belmiro daí com ela. Não, mas eu vou no Allianz de vez em quando. Você me convida pra ir, eu vou. E aí, pelo Ah. menos, eu vou ter alguma coisa pra ir. Aliás, que é dia vitória. 5? Que vitória. Pelo menos o Chaipe falou que tava confirmado, né? Cabelo? Legal. Rapaz, que vitória do Ituano sobre a Ponte. E o Ituano é o melhor time do retorno, hein? Não, e Melhor outro, time até do no jogo. jogo. Uma O campanha... Itu já saiu da zona de É, rebaixamento? eu acho que ele Meio de termina no meio de tabela. tabela, O time Escapou, se encaixou, Chaibe, da zona de tem rebaixamento? tudo pra escapar. Tem 28 pontos ganhos, tá primeiro time fora da zona de rebaixamento e é o time que o Guarani tá mirando. Agora são 7 pontos de diferença do Guarani pro Ituano, né? Putz, caramba, hein? É. Tem muita Mas o coisa. Ituano Vocês viram vai que a salvar. segunda-feira tá cheia de assunto, né? Tá E muito, hoje não tem muita tempo pra coisa. gente perder, não. Até porque no dia 16 de setembro o Guarani esteve em campo. Não, a Ponte Preta. Termina a semana e começa na Ponte. É sempre assim. Eu perdi, Eu eu esqueço perdi, disso. eu perdi o controle esqueço. da situação. Não, você não perdeu. Mas a Ponte esteve em campo, você não vai falar contra quem? Não vou falar. Mas foi no mesmo ano que essa música aqui, ó, esse sucesso Sucesso! do cancionário brasileiro, ela é lançada. ó. Vamos ouvir. Vamos ver o que tem. Cara, agora. eles... assim, Vamos lá. A gente tá na época de Rock in Rio. Devia ter um sarcófago só pra adivinhar qual a banda que o Eliel vai falar. Não, mas a gente tá na época de Rock in Rio. Sim. Eu sempre fui muito fã dessa banda. Sempre Então vai, fui solta, muito solta. fã. Vai, Então vamos lá. vai. São poucas músicas do cancionário brasileiro. A gente não tem tantas músicas assim. Mas Ultraje a Rigor marcava a época. Boa, Marcava a época. Eu achei Até que ele ia falar Plebe Não, Russo. Ultraje a Rigor é inesquecível. Eu adoro essa Eu música. pensei que ele fosse falar Pato Fu. Pato Não. Fuca, Fernanda Takai. Pato Fu era legal. Gostou do fim de semana do Rock in Rio? Eu não vi nada. Não viu? Não. Não, eu já acompanhei alguma coisa. Evanescence, Rock né? in Rio que de rock não tem nada, né? É, É cada isso vez aí, mais tem cara. outras coisas do que rock. Cuidado, Da casa, cuidado da que o casa. produto é da casa, hein? Se você quiser ver rock, você vai lá no Madame Satã em São Paulo. Ô, Rua Aí Conselheiro tem. Ramalho 873 na Bela Vista. Aí tem rock. Agora lá no Rock Metrô in São Rio, Joaquim, O hein? que é isso aí? É rock mesmo? Madame Satã Madame Satã é é. uma das casas mais cults. Onde fica? Pra quem na Rua gosta de Conselheiro rock. Ramalho 873 na Bela Vista, em Você São já Paulo. foi lá? Na época de juventude, uns 30 anos atrás. Mas eu gostei do Evanescence. Legal, coisa do Brasil. Legal, gostei. Eu gostei Teve do o Fortão Imagine lá. Dragons. É, só deu ele, né? Gostei. Um belo vocalista, hein? Gostei demais. E a vestimenta? Ah, maravilhoso. Simplão Eu de fico tudo. vendo os cantores brasileiros gastando milhões
Ele foi Shortão com de tactel. um short de praia que tinha acabado de voltar de Copacabana, um tênis Vans e acabou. Tô na moda. Segue. Vida que segue, feliz. Foi muito bom, foi engraçado demais. E os brasileiros gastando com o look do Armani, Louis Vuitton. Eu dou risada. Ele demais. foi aonde comprar aquela roupa? Ah, certamente camelô. Foi Nossa, dezão. É, Dezão. e só deu ele, um show legal. Ó, o ouvinte mandou aqui, eu acho que é provocação, hein? Pra variar, o 15 ficou no quase. Foi provocação. Provocação. O Cabelo falou isso aí antes de entrar no ar. Ele falou, nós vamos falar do quase de novo? Quase Aí eu que falei, não quase o disse quê, isso, Cabelo? Mas infelizmente o 15 sucumbiu Você fica novamente. triste com uma notícia dessa? Ah, muito. Tô vendo. É, quer dar parabéns pro Paulista Aliás, de Jundiaí. parabéns. a Tá tudo errado. a hipocrisia reina, né? Parabéns pro André Berenguel, campeão na corrida do verdade. Bugre. hein? Campeão, verdade. Parabéns, campeão, Berenguer. Parabéns, Berenguer. Berenga. E parabéns à E cê- administração. Eu não fui na corrida do Bugre, não, mas eu achei a medalha muito Bonita, bonita, velho. bonita mesmo. Uma das melhores medalhas que eu já vi de corridas de rua e tudo mais. Parabéns aí à organização da... como que é? Bugre Run? Como que é o nome? Acho que é Bugre, corrida do Guarani. É, eu gostei muito da medalha. Achei muito bonita. Muito bonita mesmo. E o Berenguel, ele ganhou nos últimos metros, né? Parece que ele sprint, tava... Sprint final. Não foi final, mas assim, foi na entrada do brinco, porque Não a prova foi um terminou. sprint, É, sprint também. Mas ele conseguiu ali praticamente dentro do estádio. Foi, ele passou. Passou ali o concorrente dele da categoria Subóbito. subóbito e chegou em primeiro. Foi bom, foi bom. Logrou isso. Parabéns aí o André Berenguel. E acho que é legal falar sobre isso, porque a corrida de rua, ela cresce muito nos últimos anos. Tá vindo né? a integração aí. Tá né? vindo a integração, então acho que quando os clubes também... A Ponte fez uma corrida recentemente também. Só que aí quem correu foi o Lupe e o Carlão, né? O Carlão não foi não, eu É fui. setorizado, né? Setorizado. Eu ia pro Guarani também, mas eu tive um compromisso ia. lá em Ribeirão Preto. Ia, Você vai correr a integração? Vou, Você integração vai já... também, Léo? Correr A não. integração? Eu vou estar lá. Você vai estar lá. Correr é vou outra correr a coisa. integração. Vai, Carlão. É, partidário. Não, dele, o ó. Carlão... Eu ele vou até- estar em casa acompanhando o legal. Carlão- Não, eu tô inscrito. O Carlão 5K. tá inscrito, É. mas parece que a organização já solicitou para que ele não vá, porque precisa liberar a via até 2 horas depois da prova. Começou a Arena CBN. Vamos juntos, hein? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Aluguel. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 21 minutos de volta com a Arena CBN. Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe não, meu pai sempre falava isso. Não, aí. sua mãe ou seu pai? Decide meu pai. Ah, então tá bom. É boi sons que estoura a cerca. Não adianta. Sempre falava isso. Você tem que aí. tomar muito cuidado. Sempre falava isso. Que tu pedala, porque além de o cara queria, além do churrasco de graça, ele queria também, né? Você já comeu brusqueta? Ele tava querendo também, além do churrasco. Mas enfim, né? Vamos seguindo com a Arena. Ô, Carlão, 4-1, Carlão. Nossa, mãe, que atropelo, hein? Você chegou, estava ouvindo você chegou a se animar no 1-1. E até no empate colocar improvável. a casa em ordem, pôr a cabeça no lugar. O Ituano não é tudo isso, não é pra tudo isso. Nossa senhora, tô parecendo o André Rizek no 7-1. E sabe o que era mais engraçado? Solta o time, Filipão! O assessor de imprensa do Ituano tava embaixo ali e a cada comentário desse ele fazia assim pro Carlão, ó. Aí na hora que fez o segundo gol ele olhava pra cima. Na hora que fez o quarto, ele tava assim, ó. E foi pro intervalo 1-1, pô. Então, vai pro intervalo, arruma o time e dá pra... A Ponte, ela é capaz de certas coisas, né? Que não tem nem explicação. Mas realmente uma jornada... Péssimo resultado. Uma jornada terrível da Ponte. Não, e aí a gente lembra da conversa que nós tivemos aqui semana passada. Pô, 2 jogos em casa pra matar, se livrar, né? Sacramentar. E agora ela entrou numa situação muito difícil. Um saldo de gols péssimo. A tabela complicada, porque ela vai pra Alagoas, depois ela recebe o América aqui. Ou seja, hoje ela tem o carimbo de um time postulante ao rebaixamento. Numa Série B que parecia tranquila, né? Parecia que a Ponte ia chegar aos 45 pontos, com algumas rodadas de antecedência, e ela se complica demais. Agora, ponto positivo pro Ituano. O time acertou, o Marcinho, o Tony Anderson assumindo a responsabilidade. Agora, com todo respeito ao Ituano, campeão paulista, perder é normal, faz parte. Perder pro Ituano. Agora, não pode um time com a marca da Ponte perder de 4 pro Ituano. É mais uma, né? Goleado que vai pra aquela galeria. Chapecoense, 15 de Piracicaba, sabe? A Ponte, ela não pode ver o fracasso ali que ela quer participar. É impressionante. Não, e era como reabilita, né? Como a Ponte... Aliás, se o time quer reabilitar, ou vai com a Ponte ou vai com o Guarani. É tranquilo, vai lá e tal. E a Ponte principalmente, com todo respeito ao Ituano, lógico, poxa, mas um futebol muito... aquém daquilo que se espera. E outrora, o majestoso que era a arma da Ponte também já não é mais. Porque... Não, a torcida, ela assumiu, ela assumiu o golpe, né? Sentiu o golpe, né, Carlão? Sentiu, terminou alguns protestos lá, mas a torcida muito chateada com o que está acontecendo. Pior que todos os times que estão concorrendo com a Ponte agora, a Ponte é uma candidata real ao rebaixamento, ganharam na rodada, menos o CRB, justamente o adversário da Ponte na quinta-feira. Ponte Preta e CRB, neste momento, jogam pior futebol da Série B, né? Não, e aí vocês vejam, quantos jogos faltam? São 12. Pra Ponte, 12. E aí a gente já fala assim, quinta-feira é decisão contra o CRB. Chaib, só pegando o gancho do Chaib, a gente falando do Brusque. Você sempre vai na asa do Chaib. Não, só pegando o gancho, que você falou de times que estão concorrentes que ganhar. O Brusque, Marcelo e um campeonato o Chaib sempre pautando você. E um campeonato que se desenhava de uma maneira tranquila, né? Não pra brigar pelo acesso, mas pra chegar ali, 43, 44, o mais rápido possível. E agora ela entrou nesse furacão aí, vai ser difícil sair, porque... Quantos pontos tem a Ponte? Enquanto os de baixo 29. Estão reagindo, a Ponte tá na descendente, né? Então é um momento perigoso que vive aí o time. A Ponte tem quantos pontos? 29 na 15ª colocação. Ituano é o 16º, primeiro time fora com 28. A Chapecoense também tem 28 já na zona de rebaixamento. 1 ponto apenas. A situação é delicada, viu? Próximo jogo, quinta-feira, 7h30 da noite, contra o CRB. O problema, é claro que os resultados, eles acabam preocupando o torcedor, mas em termos de desempenho... Nossa, que é o pior, né? Terrível. Porque há derrotas e derrotas, a gente sempre falou isso. Às vezes você perde para um Ituano,
1-1, jogo pau a pau, o goleiro dos caras fazendo milagre, aí um contra-ataque pra um 2-1. Agora 4-1, com autoridade. Sim. Nossa. E isso porque o Ituano tirou o pé, hein? Tem um ponto. E a Ponte não assustou nada. 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 Até que o empate não era provável, aconteceu. Então, pô, já que parece que os deuses do futebol estavam ali ajudando a Ponte. Não lembro. Aquele bate-rebate, a bola sobrou pro Iago Dias, aí ele ficou de frente, soltou uma bomba e eu não sei não, hein? Ele tava bem, foi bem milimétrico ali. A impressão que dá é que a Ponte se acomodou com a campanha que estava fazendo em casa ao longo do campeonato, no meio do campeonato em também. Em casa nós resolve. Só que mesmo numa Série B... jogadores que precisavam, reserva pro Elvis, até pro próprio Jé também, acabou dando esse espiral agora. E numa Série B é perigoso você, em casa a gente resolve, porque dificilmente você vai manter um retrospecto de 100% em casa. É muito complicado. Tem que ter força pra jogar fora, mas em partidas que a Ponte teria que ter uma personalidade pra jogar lá, contra o Ituano lá no Novelli, contra o Operário, contra o Botafogo no Santa Cruz, contra o Brusque lá, que era campo neutro. É difícil, a Ponte entrou numa cilada, né? Já dizia Anderson Leonardo, cilada. E a gente tem que lembrar que a Ponte não ganhou nenhum jogo fora ainda, até esse momento da Série B, né? Ela ganhou o carimbo de candidato. Bom, se a Ponte ganhou o carimbo de candidata, quem já tá com esse carimbo, assim, eu diria até a faixa de candidato, é o Bugre, né? Que é um vacilo, né, Léo? O Guarani deu vacilo. Ele fez um bom primeiro tempo contra o Paysandu. Até aquela pressão que nós imaginávamos. Não era jogo pra perder. Saiu ileso, fez um primeiro tempo consistente e leva vantagem pro vestiário. É aquela coisa que a gente sempre fala. Chega no vestiário, vamos voltar, vamos fechar, tal. Aí, em 9 minutos, você toma 2 gols e um gol bizarro, né? Aquele do Salustiano que ele cabeceia pra trás. Se for nesse viés aí, o Criciúma tomou 4 em 20 minutos, tá perdido até agora. Mas não pode. O Guarani não pode se dar ao luxo de tomar uma virada na situação. O jogo controlado, a pressão até estava controlada e toma o gol, 2 gols bobos, falha de marcação no setor esquerdo. Não era pra ter perdido. Cara. E amanhã só tem o Mirassol, né? Então, esse é o Guarani, né? Sabe quem já trabalhava com essa hipótese que o Guarani não voltaria com pontos lá de Belém? O Vieira, você lembra do Vieira? Que Vieira? Aquele que chegou uma cadeira. E no final das contas, essa vitória do Paysandu, por mais incrível que possa parecer, foi ruim pra Ponte Preta, né? Estamos falando de um adversário direto da Ponte. O Guarani, histórico adversário, mas o Guarani com uma vitória ajudaria a Ponte, que o Paysandu com a vitória sobre o Bugre acabou passando a Ponte, jogando ela ainda mais pra baixo. É que eu errei porque não foi o Vieira, foi o Datena. Mas tudo bem. Olha... Vamos parar. Mas agora a campanha dos dois, elas se igualam. Elas vão se ligar. Cada jogo vai ser, tira esse do Mirassol, que não tem nada a ver com Ponte Guarani. Vamos fazer um exercício aqui de futurologia? Vamos lá. Antes do seu exercício, vão pensando aí na resposta pro Léo do Centro. Léo do Centro. A pergunta que não quer calar. Faça. Como o Nelsinho afirma que não há jogadores razoáveis no mercado para contrato e times como o Ituano contratam e goleiam a Nega Véia em casa? O que pega na Ponte hoje é a situação financeira. E hoje a situação financeira do Ituano, ela é melhor que a da Ponte, né? Então eu acho que o Ituano teve mais criatividade, teve até mais poder aquisitivo para contratar bons jogadores. E a Ponte não teve a criatividade, né? O presidente da Ponte, o Eberlin, é um cara astuto nesse meio, né? De ter uma criatividade para contratar jogador. Não teve. Agora, eu achei que a pergunta seria outra, né? Que o Nelson falou assim, não teve não teve jogador melhor do que os que estão aqui. Só que ele trouxe o Guilherme Portuga e ele assinou, né? Teve o Voltou, né? Não tem jeito. Ó, eu queria fazer um exercício rapidinho. Rapidinho, repórter CBN, você já faz o exercício. Vamos lá. Repórter CBN. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. A fumaça produzida pelas queimadas que atingem o Brasil e outros países da América do Sul pôde ser vista do espaço. Imagens produzidas por um satélite da NASA mostram
A mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, há fumaça acumulada na região noroeste do país. O rastro desce até o litoral de São Paulo, espalhando-se pelo Oceano Atlântico. As casas de apostas esportivas lançaram uma carta aberta para se defenderem das críticas sobre o endividamento das famílias brasileiras. No documento, as operadoras de apostas com atuação no Brasil rebatem as opiniões de que os brasileiros estão consumindo menos por conta dos gastos com as bets. O movimento foi mobilizado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias. As informações são do colunista da CBN, Lauro Jardim. A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou a última mensagem enviada pelo submarino Titan, que implodiu durante a expedição para visitar os restos do Titanic. As autoridades revelaram a comunicação durante uma audiência pública do caso. A última mensagem dos tripulantes do submarino foi: "Está tudo bem aqui." O inquérito ainda não foi concluído pela Guarda Costeira. O jogador brasileiro Vinícius Júnior recebeu o prêmio de melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, o atacante foi campeão com a equipe do Real Madrid, ao vencer o Borussia Dortmund pelo placar de 2-0. Um dos gols de Vini Júnior. O jogador também concorre à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da temporada entregue pela revista France Football. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Flávio Botelho. As informações das estradas nesta segundona. Boa tarde, Eli Almeida. Muito boa tarde também a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. A rodovia Dom Pedro, Eliel, já tem uma maior movimentação ali na chegada à rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. No sentido Jacareí, o trânsito flui bem. No anel viário Magalhães Teixeira, maior movimentação na saída da Anhanguera no sentido Dom Pedro, mas nada que prejudique. Pela professor Zeferino Vaz, o motorista faz bom caminho no sentido Paulínia. No lado oposto, maior movimentação no trecho do Tapetão, na chegada à Avenida Teodoreto de Almeida Camargo. Na SP-101 a Campinas Montemor, por enquanto o trânsito flui bem nos dois sentidos, com maior movimentação no sentido Hortolândia na chegada a Adalberto Panzan. Já Santos Dumont, o trânsito já é intenso na saída do Trevo Sérgio Mota no sentido Viracopos, mas flui bem. Mesmas condições no lado oposto, sentido Prestes Maia. Eliel, é com você. Perfeito, Flávio. Obrigado pelas informações. Você volta já já no nosso ponto final. Dica do dia Seresto. Pets adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Daruge Chevrolet, do jeito que você precisa. As melhores condições para você conquistar seu Chevrolet 0 km. Novo Onix 2025 a partir de R$ 79.900 ou entrada mais 24 vezes de R$ 899 sem juros, com seu carro usado na troca. E novo Tracker Turbo 2025 em 36 vezes sem juros. Quer mais? Super bônus para você trocar seu carro seminovo na Daruge Chevrolet. Fale com a nossa equipe. WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Depois da vitória em cima do Santo André por 3-0, o Vôlei Renata tem pouquíssimo tempo de preparação, porque quarta-feira, às 8 horas da noite, a equipe de Campinas vai até o Vale do Paraíba enfrentar o São José. Campinas está no G4 e caminhando a passos largos rumo à classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos
melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h36, de volta com o nosso Arena CBN. Queria dizer a vocês que pintou campeão brasileiro, hein? Muita gente não concorda, Cabelo já olhou pra mim torcendo o nariz. Não. Mas pelo futebol apresentado ontem à tarde contra o Criciúma, acho que o nosso Verdão vai levar, hein, o meu caro Carlão de Freitas. Tá com cara, né, Léo? Até pelo fato de... Tá jogando muito. Ter só o Campeonato Brasileiro, então ter um tempo pra recuperar, pra descansar, pro Abel ajustar algumas situações. Abel tá querendo ficar até 2030. Então, o Palmeiras é muito forte, principalmente no Allianz Parque, né? Tem o Botafogo como essa pedra no sapato. Eu, apesar da campanha sensacional que faz o Fortaleza, eu não acredito que deverá ter força pra chegar até a última rodada. Tem que chegar contra o Botafogo, que é a antepenúltima rodada, ali com 3 pontos, né? Porque o Botafogo tem esse duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu creio que se chegar em igualdade de condição, o Palmeiras tem tudo para sacramentar. Agora, se chegar até com pontuação maior que o Botafogo, o Palmeiras fica aí com o tricampeonato de fato, né? 24, 23 e 22. Mas será que o Botafogo não vai chegar? Porque o Botafogo jogou... Tomou uma pressãozinha do Corinthians, mas jogou bem. É que ele tem a Libertadores, do Almada... né? Nossa, jogou muito. Você tá jogou doido. muito. O Palmeiras tem que torcer pro Botafogo seguir na Libertadores, né? Porque... Quem que o Botafogo pega? São Paulo. São Paulo. E é jogo E é chato. impressionante como quem tá dentro do futebol fala e realmente acontecem as coisas, né? O pessoal pede tempo para treinar, principalmente os treinadores, né? Os comandantes dos times, e como tem efeito justamente na semana de trabalho dos times, né? O Palmeiras está com semanas livres agora, porque saiu de uma forma traumática das competições, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Essa semana de junção de folga com trabalho completo do treinador acaba refletindo no final de semana mesmo. É um ponto que tem que ser abordado também. O Abel falou isso na entrevista ontem. Se tivesse um jogo por semana só, ele poderia ficar até 2030. Mas esse nível que a gente tem no futebol brasileiro é muito desgastante. Mas como o futebol poderia melhorar também, né? O nível do futebol poderia melhorar caso fosse mais enxugada, né, as competições, né? Mas o Atlético Goianiense tem a semana livre toda vez e não tá jogando nada, não consegue ganhar uma, tem que ter treinador bom você e tem time que ter bom, treinador bom, você tem que ter calendário bom, você tem que ter um elenco bom. Porque se você tiver só dois, um só não vai resolver. O Atlético lá tem a semana livre. Preta e Guarani tem a semana livre. Engraçado, também. o Lupe tocou nosso. Eu tava assistindo aquele Bola da Vez com o Thiago Escuro, lembra que ele era do Bragantino? Tá no Mônaco. Aí ele disse assim, que no Mônaco a gente já tem uma ideia de jogo. Mônaco. O time tem que marcar com as linhas avançadas e tal. Eu falei, não, legal, eu acho bonito e eu acho importante jogar pra cima. Agora, vai a Ponte Preta jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque com as linhas altas. Toma de 12. O Criciúma tentou jogar. Não, e o mais legal foi a explicação do Tencate, né? O que você acha que aconteceu contigo nos primeiros minutos? É o ímpeto de empatar, né? Tomamos o gol muito cedo. Vamos pra cima, tomou mais 3. Eu acho legal essas coisas do futebol. Que o treinador tem uma ideia de jogo. Tá, eu também gosto de jogar ofensivamente, mas, pô, se eu dirijo o Primavera contra o São Paulo no Morumbi, como que eu vou jogar lá no Morumbi? Não. Cara, mas a Ponte, aliás, mas no jogo confunde contra Primavera Ituano, e São a Ponte Paulo, poderia ter- confunde os escudos, hein? Confunde Primavera e São Agora Paulo. não mais, agora não mais. Atualizou, né? Não, Primavera repaginou. Atualizou. Tá parecendo uma estação de Mas trem. não precisa ir muito lá. longe, não. Se você é técnico do Primavera pra jogar comercial lá no Palma Travasso, vai não pode jogar tremendo em cima. também, né? Vou falar. Verdade. Mas... Mordeu. Solta aí o Terra da Gente. Vai, Chaive, fala.
Não, mas a Ponte, por exemplo, jogando em casa contra o Ituano, poderia ter imposto o jogo também de uma forma mais qualificada, também acabou não conseguindo. Tem muito a ver também com o cenário também do time, né? Eu acho que são situações. Eu acho que vai muito de acordo assim com a qualidade que você tem. Por exemplo, você tem uma qualidade como o Palmeiras, pô, a sua ideia de jogo, que é jogar pra frente, ela vai ser imposta em todo jogo, porque você tem condições de se impor. Agora, pô, o jogo contra o Ituano foi algo atípico, assim, o time tá mal, né? Agora, em situação normal, a Ponte até numa boa fase, o Guarani também. Aí você tem, a minha ideia de jogo é jogar com as linhas altas, é marcar a saída de bola, a tabela. Quarta-feira você joga com o Flamengo no Maracanã, você vai jogar com a linha alta, assim, O Thiago Escuro tá no Mônaco, né? Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos resultados. Não, eu comecei a brigar com a televisão. Falei, é legal essas ideias, eu acho muito legal. Só que. Tá bom, não perdeu ainda. Vai muito de acordo com o que você tem em mão. Se você tem um time limitado, não tem como você estabelecer, vou jogar com a linha alta. Como? Você não pega na bola. O Mônaco tá na bem. Na teoria é uma coisa, agora na prática, ali na hora que o melão tá rolando. Opa. Será que o Mônaco vai ter essa mesma atitude contra o Barcelona na Liga dos Campeões? No dia 19, conhecido como daqui a 3 dias? Resultado improvável do São Paulo também, hein? Com o time meio cascudão. Jogou lá, né? com as linhas altas. Mas o São Paulo, ele poderia ter feito um resultado ainda maior do que 1-0, hein? Porque ele teve muito jogo. Assistir. Eu estava em Vasco e Flamengo. Não, eu também fiquei no Vasco e Flamengo. São Paulo e Cruzeiro. Eu comecei com o Palmeiras. Aí eu tava com o Palmeiras, mas 3-0 em 10 minutos de jogo, eu larguei, né? Aí fui pra Vasco. Que golaço do William Gomes, né? Aliás, ia ser 4-0 pro Palmeiras em 20 minutos. Então, o gol 3-0 com 17 fez, né? O gol do Gustavo Gomes lá, o Flaco Lopes pôs o pé na bola e tava impedido. Que coisa, hein, cara? Que futebol. Eu fico pensando quem sai de Itu pra ir ver esse jogo lá no Allianz e com 15 minutos já tá 3-0. Já acabou a graça toda, né? Acabou a graça. Embora, e sem contar, o cara que costuma entrar só com 20 do primeiro tempo já perdeu 3 gols. Perdeu tudo o jogo. Mas é impressionante que joga de bola o garoto Estevão, né, moleque? Isso é verdade. Eu acho que ele vem pra ser melhor do mundo, hein? Ele é mais... Antes do Hendrick até. E olha, gente, eu vou falar um negócio aqui. O Hendrick casou, hein? Agora eu vou causar polêmica. Nossa, e agora vem, hein? Agora eu vou causar polêmica. Agora... Nossa, agora eu tô até me preparando um WhatsApp aqui. Agora eu vou causar polêmica. Hoje. Não tô falando daqui a 5 anos, 10 anos. Hoje. Dia 16. Estevão é melhor que Vinícius Júnior. Mas vocês não estão prontos pra essa discussão. Tô falando hoje. Hoje. Ele é driblador. Prefiro ter calma. É objetivo e tem finalização. O Vini Júnior não tem finalização. É driblador, mas não é objetivo. Hoje, Estevão é melhor do que Vini Júnior. Coração. Hoje. E eu falo com propriedade de causa. Agora é a nossa vez, coração. Eu falo, não. Eu falo com propriedade de causa porque lá na minha vila nós já fizemos um monte de craque assim igual esse. Falo com propriedade de causa. Falei alguma besteira aqui, Fábio Scheibe? Tá jogando muito o Estevão mesmo, é impressionante, vai pra cima dos Tô falando defensores. hoje. Parece que é muito experiente mesmo, viu, cara? Hoje. Cara, se você pegar os gols que o Estevão fez com finalização de fora da área, o Vini Júnior não tem um. O gol que ele fez ontem foi muito bonito, uma chapada e tal. Ele vai, eu acredito o Estevão nesse nível. O Vini Júnior não tem o poderio de finalização que o Estevão tem. O Estevão é objetivo, né? E ele finaliza, o Vini Júnior não tem. O Vini Júnior vem com aquela finalização raspa, sabe? Agora vai ser minha vez, né? Quando eu falo alguma coisa aqui, ele vem e fala assim, eu poderia concordar, mas seriam 2 falando uma grande besteira. Não, aqui, ó quem concordou comigo aqui, ó. Eu acho que ainda tá assim. Mauricião, barca furada, concordou comigo aqui, ó. Você melhorar lá, hein? O rei do churrasco, barca. O rei do churrasco. Parece que a linguiça Nossa lá... senhora. Tinha lá, viu? Tinha lá. Concordou comigo. Eu nunca vi tanta... Tava difícil, hein? Lá tava difícil Parece que não logrou êxito. Olha aqui, olha as mensagens dos ouvintes. Com mais de 1 ano acompanhando Eliel Almeida, somente agora, consegui concordar com ele, Estevão melhor que Vini Júnior. Antes mas é tá chegando aí, ó. A galera tá emocionada aí com o Palmeiras. Eu prefiro olhar não, eu tô olhando o jogador. Honestamente falando, eu tô olhando o jogador. O Vini Júnior, pra mim, não é tudo isso.
Eu acho. Jogador superestimado? Não é superestimado. Não, Não ele é é. bom jogador, Ele é bom jogador, mas falta objetividade no pra Vini melhor Júnior. do mundo, eu acho que não. Você mas imagina ele ganha a bola, o bolão Não, faz parte. Pega o primeiro discurso e fala assim, Cara, eu queria primeiro mandar um cala-boca não, pro Eliel Almeida lá na o treinador dele, Beleza, perguntaram, o Carlos Lancelotti, treinador da seleção não é a brasileira, melhor segundo versão, a CBF. é. O que você acha do Vini Júnior? Vai ser melhor do mundo? Ele falou, não é a melhor versão, mas... Tipo, o que ele quis dizer? Não é a melhor versão do Vini Júnior, não. Ele quis dizer o seguinte, não é a melhor versão de melhor do mundo. Entendi. Mas nos deu 2 Champions. Isso ele tem razão, tá certo. Agora, o que esse menino faz, esse Estevam, gente... Ele é bom. Ele é driblador, ele é bom, finalizador, não tem isso. Jogador que finaliza com a qualidade que ele finaliza. Olha os gols que ele fez no Palmeiras. sim. Chapada ou pancada no ângulo. O menino é muito Batida bom tirando do finalizador. goleiro. Você não tem um gol do Vini Júnior com uma Mas finalização aí, dessa do Eliel, Estevam. falando sério agora, ele já tem um contrato assinado com o Chelsea, da Inglaterra. Será que Foi aí a besteira dele. Concordo né? com O você, Chelsea foi Charles. besteira. Outro ponto que eu ia falar. Cara, não deixa eu falar. Queimou a largada. Queimou a largada. Emocionou. Palmeiras também. Tá Falou, pegando não, fogo, bicho. vamos vender porque daqui a pouco não vai ter outra talvez proposta. não acreditasse, Queimou a né? largada. Não, mas Besteira do Vini, eu não do quero- Estevão. Eu não quero falar se ele fez a escolha Não, certa ou fala, não, pode falar. Mas a minha preocupação é que Vai muito todos cedo. os jogadores que vão muito cedo pra Europa, Exato, eles exato. chegam lá e aí eles precisam passar por uma Isso. adaptação Agora você foi bem. física. Ou Agora seja, você foi bem. o menino que tem a alegria, o drible. Ele tá no ambiente dele, ele é né, no magrinho, Palmeiras, a perna esquerda dele é uma joia. Aí vai lá, começa. O cara tem que ficar forte, o cara tem que ficar parrudo, aí dá. Ganha massa. Que não sei o quê. Aí perde aquela essência. E eu fico preocupado Ajeita aí, ó. com isso, viu? Se Mas o Vini Júnior passou por 2 anos também no Real B lá, antes de estourar no Real Então, Madrid. Ele ficou o lá próprio também. Hendrick que fez gol, tem jogado bem, já é um cara forte, porque ele já foi preparado. Ele já ainda tá passando dificuldade lá. Você imagina o menino Estevão. Mas chegou mensagem aqui, ó. Eu tenho dúvida se o Vini Júnior consegue jogar em outro time que não seja o Real Madrid. Carlão caiu da cadeira. Não, mas ele é vai uma levantar. pena aqui. O Everton Corintiano mandou aqui. Concordo com o Eliel. Mandou o Richard de Campinas. Temos que ter calma. Eu tô falando hoje, gente. Tá Hoje. bom, Futebol a é gente momento. Hoje. Se você falasse assim, Eliel, quem que você quer no seu time? Pra agora, aqui, um X1. Você quer o Vini Estevão ou Júnior? Furk? O Estevão, na hora. Júnior o quê? Que Júnior Furk? Não. O Estevão ou o Vini Júnior? Estevão. Ô, louco. Na hora. Eu ainda espero. Na hora. Pode ter certeza. Júnior Furk, nossa. Na bate hora. e volta, hein? Sem medo. Opa! Sem medo. Na hora eu escolheria o Estevão. Tá jogando muito, menino. Mas eu tô falando, vocês não estão prontos para essa discussão. Eu realmente Eu disse. ainda Eu acho muito prefiro. Eu disse. Eu prefiro não opinar. cedo. 16 Lupe, anos. mas vamos falar de um negócio que interessa pra todo mundo? Até porque... Vamos falar de um assunto que interessa pra todo mundo, Qual Lupe? que é esse assunto, Ah, cara você, Eliel Almeida? você é o nosso porta-voz. Ah, é o nosso sim. garoto propaganda. Você sabe, Eliel, que saúde sexual masculina é muito importante. E só na Clínica UpMan você tem um atendimento especializado, atendimento correto. E quem vai falar um pouco mais sobre os serviços que são oferecidos na número 1 em saúde sexual masculina, a UpMan, é o nosso grande amigo Marcos Lima. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Marcos ou Marco? Marcos. São dois então, né? Apóstolo Marcos. Apóstolo Marcos. não dá Tudo problema. bem, Marcos? Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Liel? Cabelo? Sempre todo bom mundo aqui. recebê-lo aqui, Segunda-feira. Pra dia começar de bem a decisão semana, hein? Hoje, hein? Dia de decisão. Quero falar com você, ouvinte de Campinas, ouvinte de Piracicaba. Nós temos Clínica UpMan em Piracicaba, sabe, Lupe? Temos em Campinas também. Vamos parar de ir na farmácia, comprar o azulzinho, o laranjinha, que isso não vai resolver o seu problema. Isso faz mal pra de ordem saúde, hein? sexual. Faz mal, causa infarto, fica com a orelha quente, dá dor de Eita. cabeça, pode ter AVC, ter infarto. Ai, meu Deus. Então não vamos falar de tratamento médico, coisa séria, seguro, o tratamento seguro e eficaz lá na Clínica UpMan. A gente tem Clínica UpMan aqui em Campinas, na Norte Sul, temos em Piracicaba, lá na Avenida Independência. Então você, ouvinte da CBN, que tá ouvindo agora, nós vamos falar de transformar a sua vida sexual, ter uma alta performance sexual, com uma ereção firme, rígida, duradoura e controle na ejaculação. Você sabe quando você vai satisfazer a sua parceira, ter aqueles orgasmos múltiplos, sabe, Lupe? Sabe, Eliel? Lembra quando você tinha 18 anos? Lembra? Você tinha aquela alta performance, Era né? bom. Ou, porque o que mais acontece com muitos homens aí, começa o forró, dá 2 sanfonadas, já acaba o forró. Duas pedaladas, o que acontece? Tem que ter controle. Exato. Precisa respirar fundo, sentir o momento. Pedalou né? 2 vezes? 2 vezes, já tem esse problema, né? Corrente cai.
cai, velho. corrente cai. Então, Ixi, vamos falar Carlão o seguinte. fala sobre isso. De saúde sexual eu vou masculina bem, com tratamento médico. Boa. Lá na clínica nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência tratando os pacientes, né, que precisam de ajuda médica. Você não vai resolver isso na farmácia. Então o que eu vou falar pra você? Anota já um telefone que vai transformar a sua vida. É o 0800 591 2223. Esse telefone também é o WhatsApp. Até às 5 horas da tarde. 5 horas, 10 nós minutinhos. Esse mês aqui tem um dia do sexo. Tá. E a gente tá com uma condição muito especial para os ouvintes aqui da CBN que ligarem agora até às 5 horas. Nós temos tratamentos lá, Lupe, revolucionários. Hoje a medicina evoluiu tanto que a gente consegue até aumentar o pênis de 3 a 5 centímetros de comprimento e de 6 a 10 centímetros de largura. Então a Clínica Upman é a número 1 em saúde sexual masculina e ela é completa. Ela trata desde problemas de ordem sexual, como ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido, e também faz agora esse tratamento inovador que é indolor, faz no mesmo dia, é um tratamento que não precisa anestesia, nada, o próprio médico faz, e você já vai pra casa com o seu meninão lá em cima, com a sua autoestima lá em cima. Boa. Então tudo isso você vai fazer agora, ouvinte da CBN, vai ligar no 0800 591 2223, telefone que também é o WhatsApp, e a gente vai fazer uma condição muito especial. Falou, ouvi aqui no programa da CBN, no Arena Esporte, e eu gostaria de ter essa condição especial até às 5 horas da tarde. Tanto que for para aumento peniano, quanto para impotência sexual, melhorar sua performance, melhorar o desempenho sexual, como também para tratamento de ejaculação precoce. Então você vai ligar agora, ouvinte da CBN, de Campinas, de Piracicaba. Quem quiser também atendimento sábado. Nesse sábado a gente está com uma condição muito especial. Você vem da região, vai ser atendido aqui por médicos com mais de 20 anos de experiência. Boa. Liga agora, 0800 591 2223, telefone que vai transformar a sua vida sexual, que vai resgatar a sua autoestima. Boa. Tá bom? E é o WhatsApp também, né? É o WhatsApp, Show. vai ligar no 0800 591 2223, um telefone que você vai já falar com o consultor, já vai explicar seu problema, ele já vai direcionar você para nossa equipe multidisciplinar. E lá na clínica, eu queria falar para vocês que lá a gente tem um tratamento muito revolucionário, que é com fisioterapeuta, que você vai passar ali umas ondas de choque que vai melhorar muito a circulação sanguínea, sem precisar tomar remédio, nada. Ficar viciado em remédio não é bom. Não é. Então você vai fazer tratamento médico, seguro e eficaz lá na Clínica Upman. 0800 591 2223, Perfeito. até às 5 horas da tarde. Segunda-feira é dia de decisão, tome uma decisão importante, cuide Boa. de você e da sua saúde sexual. Nós vamos até pro intervalo para dar tempo do ouvinte participar e não perder nada aqui do Arena. 0800 591 2223, ouvinte da CBN, a decisão é agora. É isso Mês aí. de setembro, dia do sexo, vamos resolver esse problema de ordem sexual. Para de ir na farmácia. Vai na farmácia, né? Passa lá pela atendente mulher. Me dá um laranjinha, vamos me dá resolver isso aí. Vamos lá na Clínica Upman, que lá a gente é isso atendido aí. por homens. Você vai ter o melhor desempenho sexual da sua vida. Fechou, tá bom? Marcão. Um abraço. Valeu. Boa. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h55. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente tava comentando fora do ar aqui, e algumas coisas que a gente comenta fora do ar, que a gente pode colocar no ar, como a questão do Léo Ortiz. Bom jogador. O que tá jogando de bola esse cara, hein, velho? Joga o fino da bola, né? Que isso? Joga na volante, zaga, joga de zagueiro. volante. Falar pra você, com a qualidade dele, até de meia ele consegue jogar, de 10. Ele é muito bom jogador. A melhor contratação do Flamengo não foi o Cebolinha, não foi o Araújo aí, Luiz Araújo. E, aliás, machucou, né? Machucou, tá fora das quartas de final. Mas e tem aquele, o argentino, como é que chama o argentino que veio pra cá? O tenista, né? O tenista é bom não jogou também. Ainda, né? Jogou, foi expulso contra o Corinthians. Ah, é verdade. Mas o menino ontem foi bem, o Plata, né? Gonzalo Plata. Mas esse... Correria. Não sei, não. Correria. Mas se você pensa, eu acho que a contratação mais difícil do Flamengo foi pra contratar o Léo Ortiz, porque o Bragantino batia o pé a todo momento. E ganhou uma grana ainda em cima dele, hein? O Léo Ortiz foi desprezado pelo Internacional, se encontrou no Bragantino e virou moeda o Palmeiras de grande valor. Foi bem, né? Foi bem. Quando você escorrega, você puxa pra um lado, tá deslizando, você puxa pro outro, tá deslizando. Caminho curto. Você diminui, passa pra segunda ali, vai na segurando. Valorosa, Fábio Scheibe. Moeda valorosa. €1, por exemplo. Ele queria falar valorizadíssima. Encurta caminho. Mas fala valorosa. Foi bem. Aprendendo, nosso menino. Aliás, recebi uma mensagem do ouvinte aqui falando que o Dr. Marco Lima é a cara do Fábio Scheibe. Os dois trabalham com a mesma coisa. Só que um vende e o outro compra. Conhece dos assuntos. Ai, gente. E depois, claro, dos grandes, deixa o Lupe se recuperar. Dos grandes, o Corinthians, né? Também, mas deu pro gasto no sábado. Mas jogou bem. Jogou bem, gostei. O Corinthians dá sinais de que não vai cair. Agora tem que encontrar um. Eu encontrei. Eu acho que é o Criciúma que vai entrar no lugar do Corinthians. O Corinthians dando uma resposta e conseguir enfrentar o Botafogo. E dos próximos 6 jogos, 5 na Neoquímica Arena. Então, o Romeirão não pode errar a pênalti, né? Num jogo difícil, né? Pra que fazer o cara que pula a pênalti saltando, pra mim... Cara, e outra... Ele quis imitar o Henrique Dourado, né? Então, e na hora do agora tem que ser... Pega a bola, entrega pro 10. Que é o Garro. Você vai resolver. Apesar do Romero Como foi o segundo. Apesar do Romero viver uma grande fase, mas o marvado do timão é o Garro. Você gosta? Bom jogador, porra. Esse foi um achado, né? Um jogador que chegou sem tanta badalação, assumiu a responsabilidade. É o melhor, tecnicamente é o melhor que tem. Boa. No Corinthians. Vamos abrir o sarcófago, senão não vai dar tempo hoje, hein? Tem muito assunto. Qual é a música mesmo? O Traje a Rigor, baita sucesso. Só que essa é uma regravação com a Marisa Monte, né? Não. Né? Não. Essa é original. Essa aí é original. Então, olha só. É esse detalhe que vocês precisam se atentar. A música que ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago. A Ponte Preta jogou essa contra música, quem? salvo engano, ela tá contando a história de um velório, né? Pode ser. Do cara olhando a perspectiva de como se ele estivesse dentro de um caixão. Acho que é. Não tinha olhado por Dá uma olhada prisma, depois nessa letra. É muito bom, muito bom. A Ponte Preta enfrentou A gente tá sem tempo pra o América Mineiro Coelho. Então é recente, hein? Não, vai enfrentar dia 24, isso, né? Isso. Quem que tinha no Coelho? No Coelho a gente tinha o Sica. O Sica, eu sei. O Sica, não sei se você sabe, mas Sica ele marcou pra ele veio mim. do Tupi de Tupi, fora. Ele passou em Tupi, Democrata, Sete Vila Lagoas, Nova de Nova Democrata, Lima. Ele jogou em Tupilo? Jogou em Tupi. Jogou em Tupi. E ele teve uma rápida passagem em Juá. Então ele jogou Tupi, até em Tupi, depois Ele jogou teve até em no Juá. Faville de Lavras também. Lavras. Ele jogou também, sabe aonde? No Nacional de Muriaé. E no Uberaba Esporte, o antigo. João Guido. E no Uberlândia Velho, não Mas nesse novo. Antes, no Uberaba e no meio do caminho Uberlândia, ele jogou no Democrata de Governador Valadares. Ó, o Zusa falou assim, Lupe,
Essa música é do Titãs. Não Ô, é Zuza. Titãs, é o Traje a Rigor. Não, o Zuza tá certo. Nossa, o Zuza... O Zuza salvou a galera. De novo, da né? De novo. Não, Não, pela de primeira novo, vez, né, pela velho? primeira vez. Pelo amor de Vamos Deus, lá. hein? Vamos lá, quem Carlão. foi esse jogo? Nessa gestão, a primeira vez. Nessa gestão foi a primeira vez. Mas então não vai dar tempo, hein? Que ano? 9-8. E aí, Shaibe? 91. E aí, ô... Ah, eu vou chutar, não faço Eliel. ideia. 84. Vai, vamos pro jogo? Vamos Quem lá. tá no YouTube acompanha, quem tá no FM ouve. Vinha de 2 derrotas, mas em casa a coisa é diferente. E quem pagou foi o América de Minas. Logo no começo, Zé Carlos cobre o escanteio. A zaga alivia e Silvio mata no peito e solta uma bomba que passa raspando a trave de Betão. Ponte de novo no ataque. Tonho lança a monga, que de cabeça deixa Zé Carlos na cara do gol, mas Betão sai bem. Zé Carlos de novo assustando. O ataque da Ponte faz uma boa troca de passes na entrada da área, mas o ponta chuta na rede pelo lado de fora. Já estava na hora de começar a acertar e a nova chance foi na jogada ensaiada. Tonho cobra a falta para Zé Carlos. Ele cruza, a bola passa por Monga, mas Júnior não deixa escapar e faz. Ponte 1-0. O gol animou o ataque pontepretano. Roberto Teixeira lança Silvio na ponta, ele cruza no segundo pau e Zé Carlos completa de cabeça. Ponte 2-0. No segundo tempo, a Ponte perdeu um jogador. Tonho fez uma falta fora do lance e foi expulso. Depois disso, o time foi para a defesa e começou a explorar o contra-ataque. Paulo César lança a monga. Temos ganhadores. Ah, eu imagino. Sabe quem? Quem? Eu e tu. Aê! Não. Peraí. Boa, Cabelo! Qual que é a primícia do quadro? Não, A música, não. A música, ela é do ano que ela foi lançada do jogo. Pode pesquisar aí, Titãs. Pesquisa aí, Fábio Scheibe, Titãs Flores. É de 1984. Vocês estão roubando. 1989. Não, vocês estão roubando. É de 1984. Pode Vem aí, pesquisar. Fabião, vem aí Pode que eu pesquisar. É de 1984. O álbum é. A música é de 84. Vocês estão roubando. Olha lá, Fabião tem a resposta. Vocês estão roubando. Pode falar, Scheibe. Não Pode falar. Não. O nosso Google, né? 84. A música é de 1984. Olha o VAR. Não vai ter Sacova, não vai ter escalação, coisa nenhuma, não. Não, isso é roubo. Roubar pra ganhar aqui, não. Ah, Cabelo. Pega essa cadeira pra mim aí. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591